Ainda tratando de eletrólitos fortes, vamos fazer algumas questões bem interessantes aqui, né? Por mais que um sal seja pouco solúvel, ele ainda é um eletrólito forte, né? Tipo aqui, no caso em questão, é o cloreto de prata. Então, você sabe que se você coloca cloreto de prata em água pura, né? Água destilada, deionizada, né? Então você tem lá o equilíbrio de solubilidade, né? Ag, acho que eu vou fazer o seguinte, tem pouco espaço aqui, vamos fazer mais para cima para economizar espaço. Então você tem o equilíbrio de solubilidade, né? Você tem lá AgCl, sólido. Aqui eu vou trabalhar com concentrações, não atividades. Você vai ter lá Ag mais aquoso mais Cl menos aquoso. Então você lembra que a constante do produto de solubilidade, famoso KPS, não KW, KPS, famoso KPS, é a concentração dos íons Ag+, que multiplica pela concentração dos íons Cl-, né? Se você preparou essa solução a partir de água pura, né? Não foi, por exemplo, a partir de uma solução que já havia cloreto ou prata, então, certamente que a concentração de íons Ag+, é igual à concentração de íons Cl-. E eu vou chamar isso aqui de X, tá? Então, o KPS vai ser igual a x ao quadrado. X ao quadrado é a concentração do cloreto, x é a concentração de cloreto, que é igual a concentração de prata, que é igual à própria solubilidade do sal, né? Solubilidade, já que esse é um eletrólito 1 para 1, né? Então é mais fácil. Então a solubilidade x vai ser, obviamente, a raiz quadrada do KPS. Então a solubilidade do sal, né, que corresponde a, nesse caso em questão, as concentrações dos íons prata e cloreto, né, que são iguais, né, então fica, vou pôr aqui na minha calculadora, raiz quadrada 1,56 vezes 10 a menos 10, né, que é o... Aliás, se você não sabe fazer isso na calculadora, eu faço aqui nessa calculadora virtual, né? Aliás, eu sempre gosto de mudar o separador decimal, né, para a vírgula, né? Então apertei várias vezes a tecla Mode, aqui 1 de DISP, né? Vou apertar aqui. Então separador decimal eu quero coma, que é vírgula. Aperto 2 aqui, pronto. Você vê o separador decimal. Então como é que fica? Raiz quadrada, por segurança vou pôr entre parênteses, 1,56 vezes 10 a menos 10, então exp menos 10, fecho parêntese, igual 1,24, podia arredondar para 1,25 ou 1,250 vezes 10 é menos 5. 1,250 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Como as condutividades molares são dadas, regra geral, em Siemens centímetro quadrado por mol e a condutividade em Siemens por centímetro, então eu prefiro colocar essa solubilidade do sal em mol por centímetro cúbico. Então, basicamente, eu divido isso por 1000, né? Obviamente que eu sei dividir isso por 1000 de cabeça, mas se vai na calculadora, se você não sabe, divide por 1000 e você vai ter, então, a solubilidade 1,250 vezes 10 a menos 8 mol por centímetro cúbico. Então, essa é só a preparação, né? Então, você tem aqui o produto de solubilidade do cloreto de prata é essa, com o produto de solubilidade. A gente acabou de calcular a solubilidade desse sal, tá aqui, né? Não preciso mostrar os cálculos que eu acabei de mostrar, quer ver? Volta o vídeo.
A condutividade da água da solução é essa aqui. As condutâncias iônicas molares de diluição infinita condutâncias, na verdade, condutividades, tá? Condutância é porque os livros mais antigos eles usam mais condutância do que condutividade, tá? Mas aqui seria mais coerente colocar condutividades iônicas, não condutâncias, porque condutância é uma coisa, é o inverso da resistência, e condutividade é outra. Com essas condutividades iônicas molares, a gente consegue obter a condutividade da solução. Então, isso aqui são os chamados os lambdas, né? Lambdas. Então, a condutividade molar, a diluição infinita do cloreto de prata, vai ser a condutividade do cátion mais a condutividade do ânion, né? Aqui está a condutividade do cátion, aqui é a condutividade do ânion. Não preciso escrever aqui, né? Vamos só calcular. Então, o que nós temos aqui? 63,5, 63,5 mais 75,5. Se eu tiver digitado correto, então a condutividade molar à diluição infinita vai ser 139. 139 Siemens centímetro quadrado por mol. E agora, né? A gente pode aproximar a condutividade da solução, a condutividade molar da solução, com a condutividade molar à diluição infinita, já que nós temos um sal pouco solúvel e as concentrações dos íons vão ser da ordem de 10 a menos 8 mol por centímetro cúbico, então nós aproximamos aqui a condutividade molar como sendo igual à condutividade molar à diluição infinita. E aí vamos lembrar uma coisinha, a condutividade molar vai ser igual a condutividade da solução, do sal, na verdade, dividido pela concentração. O que eu quero colocar aqui é o seguinte, ó. Você tem o seguinte, a condutividade da solução, ela vai ter duas contribuições. O transporte dos íons, no caso os íons do sal, prata e cloreto, então vamos por aqui sal, mais a própria condutividade da água. Então eu faço essa separação porque o mecanismo de migração dos íons H+ e OH- da água é um pouquinho diferente do mecanismo de migração dos íons solvatados, tipo no caso aqui em questão prata mais e cloreto. Então por isso eu coloco dessa forma. Então, de fato, essa condutividade aqui vai ser a parte da condutividade associada à migração dos íons. Então, isso aqui seria a condutividade do sal. Então, a condutividade do sal vai ser... cadê aqui a condutividade molar, né, que eu aproximei aqui para a condutividade molar à diluição infinita, já que a concentração é bem baixa, né, dos íons. Então aqui você tem 139 Siemens centímetro quadrado por mol, vezes a concentração 1,250 vezes 10 a menos 8 mol por centímetro cúbico. Então isso aqui vai te dar a condutividade, deixa eu puxar um pouquinho só para cá, isso vai te dar a condutividade em Siemens por centímetro. Quando você faz aí digamos, a análise dimensional. Eu acho que eu já tenho essa concentração na calculadora, né? Então vamos puxar a calculadora, tá aqui a concentração, não está. Então vamos lá, tá só a condutividade, né? Molar. Então vezes a concentração, qual é a concentração? 1,250 vezes 10
a menos 8. Fecha. Igual. Aqui. Igual. Então aqui pela minhas contas, se eu tiver feito certo, 1,7375. 1,7375 vezes 10 a menos 6, né? Menos 6. Ficou meio embolado aqui, né? Mas dá para entender aqui que é 1,7375 vezes 10 a menos 6 siemens por centímetro, né? Uma condutividade da ordem de microsiemens por centímetro. Então, ele está pedindo agora a condutividade. O que ele está pedindo? Estimar a condutividade da solução. É isso que ele quer, né? Vamos até destacar aqui, né? Ó, estimar a condutividade da solução de AgCl em água. Então, essa condutividade da solução vai ser a condutividade, digamos assim, a contribuição que vem do sal, 1,7375 vezes 10 a menos 6 siemens por centímetro, que multiplica por... multiplica não, soma, né? Soma com a condutividade da água, que é 0,12 vezes 10 a menos 6 siemens por centímetro. Então vamos tentar fazer isso aqui. Eu já tenho a condutividade, a parcela associada ao sal. Agora eu vou acrescentar a parcela relacionada à água. Então, ponto 12 vezes 10 a menos 6 igual. Então, 1,8575 vezes 10 a menos 6. Arredondando, né? 1,8575 1,8575 vezes 10 a menos 6 siemens por centímetro. Aqui a resposta foi arredondada, né? A resposta do livro, né? Na próxima aula vamos fazer outro exercício parecido. Então, até a próxima. Arrivederci, alla prossima.